Vocês gostam do samba de novembro? É ótimo. Pois vamos. É vida, meus amigos, é vida mesmo. Diz que sim. Eu ainda não acredito muito. Olha, Aí cá vem está o ele. pífaro. Vejam, por favor, isto e todos os outros momentos no YouTube da Antena 3. O solista. Vamos lá a isto. Neste dia estávamos em 1913 e morri no Dorset. Já estiveste no Dorset? Dorset? Não és muito Inglaterra. Qual é o estado? Ah, ok, pensava. Morreu, Mas morreu podia- em muito mau estado. Sim. Foi. Morreu num estado péssimo. Há muitas cidadinhas ali deste lado da América que tem os têm nomes todos. os nomes Ah, exatamente certeza que iguais. existe, sim. Portanto, deve haver um Dorset qualquer. Ah, seguramente. Mas este é o Dorset inglês. Ele tinha 90 anos, portanto, seguramente em péssimas péssimo estado. condições. Coitado. Um homem incrível. Desconfio que não tenham ouvido falar dele e tenho a certeza que no fim estarão apaixonados por este homem. É um naturalista inglês, Alfred Russel Wallace. Este Alfred, I could put it. Sr. Alfred A volta nasceu em de estudar. 1823. São coisas que me passam por a cabeça. No país de Gales. Pronto. País de Gales, Foi morrer, Berlins. foi morrer melhor. Galinhos. É neutro. É o país de Gales. Giro. Os pais tinham algum dinheiro, mas depois ficaram aflitos de massa e ele acabou por não ir para a faculdade. Eu escrevi isto às 3 da manhã, não é? Claro, Foi- agora vale tudo, vale tudo. Ele foi trabalhar com um irmão que era prospector de... Prospector? Era prospector de terrenos. Eles dizem Olhava, via surveyor, coisas. Não sei como é que se diz em português, sabem? Põe aquelas... Claro. É, sim. Aquelas máquinas, isto está direito, mais para a esquerda, põe a Pois montanha é. mais para a esquerda. Há um Boa- nome, há boa uma questão, há uma designação. designação. Prospector, Ajudem-nos, é por bom, não é? favor. Isto em inglês é surveyor, prospector, deve ser prospector. Que também vem há linhas de água. Aqui há uma linha de água. Havia! Está ótimo, são seguidas. Não para. Ele viveu um tempo em Londres e depois foi trabalhar para o campo, de volta a Gales. E aí começa o seu interesse enorme pela natureza. Ele começa por colecionar flores e plantas, como botânico amador, não é? E pronto, lá estava a colecionar as flores, as plantas, também não trabalhava muito e foi-se interessando muito pelo trabalho de outros naturalistas. Estava toda a gente fascinada com as viagens, não é? Aqui neste século XIX. De gente como Alexander von Humboldt, já cá o trouxemos, um tipo incrível que faz, mapeia a flora do Brasil, da América do Sul, ou Charles Darwin, claro, que ele depois acaba por conhecer, e que na altura já tinha escrito o seu Viagem no Beagle, portanto, aquelas viagens que ele faz à volta do mundo, olhando para as espécies. E depois vai conhecer um jovem de 19 anos com uma paixão enorme por insetos. Portanto, não havia assim tanta gente, tantos estes naturalistas amadores, e vão-se conhecendo uns aos outros e vão quase contagiando as paixões nas suas várias áreas, porque havia um mundo, do ponto de vista europeu, um mundo inteiro para descobrir, para se ir à Austrália, ao Brasil, não é? O Brasil foi a Meca, o Zweig, não é? O país do futuro, portanto havia o Zweig mais tarde que isto. Bom, e este Henry Bates chamava-se ele, um jovem de 19 anos, a sua paixão era insetos, percebo perfeitamente, os insetos são Adoro. criaturas fascinantes. Incrível, mesmo, incrível. mesmo. E depois nós achamos, as moscas, as melgas, há milhões de Sim, milhões com de relações coisas incríveis. sim, com são dinâmicas pescadeias, espetaculares, É com verdade. E são sistemas perfeitos, organizados. são perfeitos com na tudo. sua simetria, Exato. são mesmo criaturas incríveis. Eu adoro, a maior parte dos meus amigos são insetos. São Olha, estou insetos. aqui. Dois bichos. E ele próprio vai começar a colecionar esses bicharocos. Enfim. Ia fazendo também outros trabalhos, mas esta sua paixão, trabalhos como não é bem engenheiro, mas lá na firma, tinha que chegar à firma, mas esta paixão pela natureza era grande demais. E inspirado pelos diários de viagem desses pioneiros tais que falei que andavam a ir por o mundo inteiro, ele diz assim: eu aqui no país de Gales não me safo, vou também. E resolve Mas isto pôr com um os pés- destaque assim um bocadinho, Assim que eles falam um assim. bocadinho Ah, sim, fechado. sim. Isso é o Sean Connery. Aqui Pois não, é. aqui não me safo Assim mesmo. não me sabe, aqui em Gales. Essa era da Escócia, Gales. mas agora mesmo. Aqui em Gales. Que estupidez, vamos parar com isto, pelo amor de É Deus. escocês, não? Sim, É sim. parecido com o Tá dos bem. Chaves, que a gente estou a brincar, eu não sei como é que é o sotaque de Chaves. Bom, então vai pôr pés a caminho em direção aos trópicos. Ele não é rico de todo e, portanto, como não tinha dinheiro, tem um plano, que é recolher espécimes, insetos e pássaros, que depois vende para pagar as despesas. Havia já muita curiosidade para comprar isso, ou colecionadores privados, museus também, e era um negócio mais ou menos rentável, não era para ficar rico, mas era para lhe pagar as despesas da própria viagem.
sim, é mesmo verdade. E, portanto, assim, em 1848, lá foi ele com esse tal seu amigo Bates e rumaram ao Brasil, à Amazónia, para estudar uma teoria muito em voga na altura, que era a da transmutação das espécies, que é a transformação de uma espécie noutra. Isto era não sei o quê, depois transformam-se nisto. Aliás, achava-se, antes de se perceber as rotas migratórias, achava-se que os animais se transformavam. Há uma espécie de molusco, estão a ver aqui, eu não sei como é que se chama em português esse molusco, tem assim um pescoçozinho e um biquinho. É desses moluscos que se come nas tabernas. Tipo, tu percebes? Percebes a sim. esses? Sim, É que parecem uns dedos esse- de monstro, não é? Que tem um Exatamente, biquinho. Sim. Achava-se, quer dizer, durante algum período histórico, achava-se que isso eram os gansos selvagens que se transformavam durante o inverno nisso, porque as pessoas simplesmente os deixavam de ver no Sim, céu. isso é Claro, espetacular. antes de viajares pelo mundo, sabes lá que há rotas Claro, migratórias, não é? Claro. As pessoas pensavam, o que aconteceu às andorinhas? São estas flores E depois pretas e pensam, brancas. tipo, isto também tem um biquinho. Tal e Achavam qual. que se calhar Sim, sim, fazia sim, algum sim. sentido. Criavam uma sequência. Claro, porque as pessoas, o mundo que observam e que é assim que o veem naturalmente. Claro, os amigos, estes dois, o Bates e o nosso Wallace, acabam por se separar para conseguirem cobrir mais terreno até breve. Isto eram viagens que levavam muitos anos, não vais lá buscar uma planta e ir embora. E que a Amazónia é assim, mas Incrível, claro. incrível mesmo. Esse Bates, o tal amigo, teve 10 anos ali nos trópicos e o nosso Alfred passou 4 anos a cartografar o Rio Negro, que é um afluente do Amazonas. Imaginem a quantidade de coisas fascinantes e novas que este homem viu todos os dias. Ele colecionou milhares de espécies que trazia, guardava numas caixas, tudo assim, e tomou milhares de notas sobre a fauna, a flora e até a população local e as línguas que ali se falavam. Entretanto, era tempo de voltar a casa, lá às Ilhas Britânicas dele, que uma pessoa tem sempre saudades de voltar a sua Daí, de voltar aí. Lá está. Claro. e os galeses não são menos que os outros também. Claro. E ao fim de 25 dias de viagem, bem, de barco naturalmente, o navio em que ele ia pegou fogo, era um navio de carga, pegou fogo, tiveram todos a sair a correr, ninguém morreu, mas tudo o que ele lá levava, Tadinho, as suas perdeu notas, tudo. tudo perdeu. Agora, 4 anos. 4 anos da sua vida. Fechou e não gravou. Mas, exatamente, mas não esmoreceu. Assim que chega à Inglaterra, começa a preparar a sua própria viagem. É mesmo um homem, mesmo, adoro, mesmo, é mesmo incrível. Desta vez em direção ao Oriente, ao arquipélago Malaio, que fica entre o Sudoeste Asiático e a Austrália, mesmo ali, tal, no meio. Andou lá 8 anos, recolheu mais de 125 mil espécies. Tinha uma equipa de cerca de 30 pessoas, mais ou menos, locais. E estas muitas suas observações vão ser a base da sua teoria da evolução das espécies. E ele repara noutra coisa, que é na separação, hoje essa linha leva o seu nome, é chamada a linha Wallace, entre a fauna e a flora de um lado e do outro dessa tal linha, regiões muito próximas, a Austrália e essa ponta do Sudoeste Asiático, chama-se a linha Wallace, e ele começa a pensar e percebe, claro, como é que regiões tão próximas têm fauna e flora completamente diferentes. E então ele vai, a minha explicação é pouco científica, mas para se perceber bem, que ele pensa assim, então é porque as espécies evoluem de acordo com o seu habitat. É a única explicação. Se aqui este pássaro é assim, se aqui este pássaro é de outra maneira, é porque a própria habitat deles e as circunstâncias onde Condicionou, vivem moldou. fez com que Claro. eles mudassem. Certa noite está ele a arder em febre na sua cabana e tem uma explicação. Leva um chapadão, sabem aquelas epifanias Sim, mesmo? sim. Claro. E ele diz assim, claro, evoluíram porque os indivíduos mais aptos são os que se reproduzem e passam essas características às suas espécies, à sua prole. Fica muito entusiasmado, escreve ao seu ídolo Charles Darwin, por esta altura, que já tinha chegado também à mesma conclusão e trabalhava nesta matéria. Eles escrevem juntos um ensaio sobre este assunto. Ele depois também chega à Inglaterra e escreve um livro, o Arquipélago Malaio. Incrível mesmo, incrível mesmo. Claro, e ao contrário da maior parte das pessoas que escreviam estas obras, ele não esqueceu os locais que o ajudavam e que contava o nome, sobretudo, um amigo que ele fez lá, Ali, que ele disse, o meu trabalho foi feito com a ajuda das pessoas locais que me apanhavam. Era raro os naturalistas estarem-se a esse trabalho, Sim. e muitas vezes trabalho não remunerado. If you know what I mean. O livro foi um sucesso na comunidade científica, naturalmente, e ainda hoje é uma coisa maravilhosa para quem tem interesse nestes assuntos. Porém, nada que se compare. Eles publicam um artigo juntos, o Darwin e ele, aquilo desperta assim um interesse, e o próprio Darwin diz, era a altura então de avançar. Ele estava entretido entre vários projetos, mas já andava a fazer investigação sobre este tema há bastante tempo. Claro, nada que se compare lá o livro do nosso Wallace com o sucesso enorme do livro, talvez um dos mais
talvez não, um dos mais importantes livros ever publicados, talvez, claro, sobre a origem das espécies, escrito pelo Darwin, e que vai popularizar a teoria como se fosse unicamente sua. A culpa não é do Darwin, foi assim que ficou para a história. O nosso Wallace continua sempre a estudar e a publicar trabalhos científicos, publicou muito, mas foi ficando, claro, à sombra da fama do Darwin, até ser esquecido. Ele nunca mostrou qualquer ressentimento, pelo contrário, era um admirador absoluto do Charles Darwin. Ele casou, teve filhos, viveu com muitas dificuldades financeiras, claro, era um autor de trabalhos científicos. Também se interessou muito por temas sociais, a pobreza, o voto feminino. Foi um opositor à teoria da eugenia, aquilo de que então vamos fazer isto às pessoas, vão escolher que muitos naturalistas nesta altura advogar, então vamos acabar com os doentes. Claro, tinham percebido como é que funcionava, então vamos pôr pessoas. Exato. E este Wallace dizia: o mundo não está em condições de decidir quem é que é melhor e quem é que é pior. Ou seja, tinha de facto aprendido qualquer coisa com as suas viagens pelo mundo, claro. E depois teve um interesse muito surpreendente, o espiritualismo, já um bocadinho mais velho, porque ele dizia: a seleção natural explica tudo menos o intelecto humano. E ele acreditava que essa qualquer coisa continuava a viver para além da morte. É muito incrível. E de certa maneira não se enganou, não é? É verdade. Ele morreu muito velhinho e praticamente esquecido fora da comunidade internacional, da comunidade científica. É uma referência, não é? Mas ninguém mais ouviu falar dele. O Darwin é um dos cientistas mais importantes de sempre. É uma celebridade, é quase uma figura. É mesmo? É uma figura pop. Claro que sim. Mas como não amar também este herói praticamente desconhecido, que nos ajudou a perceber melhor de onde vimos e também quem somos, claro. E não o fez com cálculos complicadíssimos, como as folhas e tudo. Fez de outra maneira. Olhou e viu verdadeiramente aquilo que esteve lá o tempo todo. O Alfred Russel Wallace morreu faz hoje 110 anos.